Sejam bem-vindos de volta ao nosso ano que se iniciou na semana passada, com a primeira reflexão do ano, esta é a segunda. Que possamos todos continuarmos juntos nesse trabalho de estudo, de pesquisa, de reflexões, que possamos todos, este ano, participarmos cada vez mais, entendermos e vivenciarmos a nossa doutrina espírita junto com a sua ciência, com a sua filosofia e com as suas consequências morais. Agradecemos profundamente aos nossos mentores, aos mentores do NEF, que nos acompanham nesta jornada, nos incentivando sempre para melhores estudos, melhores aulas, palestras, levando e divulgando a nossa querida doutrina espírita. E, acima de tudo, agradecemos a Jesus, nosso mestre, porque é o exemplo para todos nós, principalmente no entendimento desta nossa reflexão de hoje. E a Deus, nosso Pai, que está sempre conosco, sustentando as nossas vidas, as nossas encarnações, a nossa jornada. Que sejamos abençoados neste ano para fazermos um bom trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa reflexão de hoje, é que eu estou. Deixa eu lembro ainda como é que faz esse negócio. Não vai ser muito novidade, porque eu acredito que vocês já saibam muito bem sobre esse. Todo mundo está vendo? Estamos vendo. Pois é, Pois é, Francisco. Essa alma enamorada é a alma de Francisco de Assis. Francisco de Assis se enamora de Jesus. Por isso que ele vai fazer toda a sua jornada do jeito que ele fez, né? Ele, o motivo, e se a gente não entender esse amor que ele tem pelo Jesus, esse sentimento de amor que ele tem por Jesus, fica difícil de entender a jornada de Francisco, né? Porque só entendendo esse tipo de amor que a gente vai entender as escolhas que ele fez. Então, São Francisco, que se tornou um sinal para todos, porque foi comovido por Cristo, né? Ele percebe, ele sente, ele se enamora de Jesus. Quando ele lê o Evangelho de Jesus, ele nunca chegou a ler realmente profundamente no sentido que Francisco não tem um estudo filosófico, ele não tem uma base filosófica, porque naquela época ele não tinha, ele era de família rica, abastado e tudo, mas ele não fez um estudo porque ele escolhe o caminho muito cedo na vida dele, esse caminho que ele vai percorrer depois, né? Então, ele é comovido por Cristo, quer dizer, ele se enamora do Evangelho de Jesus, e o seu testemunho atravessou os séculos e ainda hoje. Francisco, ele é reverenciado não só pelos católicos, mas por todo o mundo. Não precisa ser religioso para reverenciar Francisco. Todos, praticamente o mundo inteiro, reverencia Francisco, que é um dos santos que é reverenciado sem ser ligado a uma religião, embora Francisco fosse católico, né? O nosso Papa hoje, Leão XIV, na sua carta aos ministros gerais da família franciscana, lembra Francisco como a vida que indica fonte autêntica da paz. Por que eu estou falando de Francisco, né? Porque esse ano comemora 800 anos da morte de Francisco. Então, toda a igreja
e muitas outras pessoas vão homenagear Francisco durante o ano todo. E o Francisco é o símbolo da paz, né, para todos, porque é isso que Francisco fazia na maioria do tempo, o tempo todo, era pregar a harmonia, pregar a paz entre todos. Então, este ano, sendo 800 anos da morte de Francisco, num mundo como nós estamos hoje, todo conturbado, todos vão dedicar este ano a Francisco no sentido de ser o exemplo da paz, né? A paz autêntica. Esse ainda é principal. Nós temos que pegar determinadas palavras para poder entender Francisco. A autenticidade é uma delas. Celebrar esse grande santo, humilde e pobre, enquanto o mundo busca sinais de esperança. Todos nós estamos buscando sinais de esperança. O mundo inteiro busca sinal de esperança, né? Aqueles que entendem alguma coisa e que têm alguma noção de ética buscam sinal de esperança. Até Dante vai fazer uma menção a Francisco de Assis na sua obra A Divina Comédia, lá no Paraíso. Ele vai falar que Francisco é um raio de luz para a humanidade, né? Ele é um raio de luz, por quê? Porque o que ele prega é exatamente a harmonia, é exatamente a humildade, é exatamente a paz, na sua autenticidade, na sua, no seu valor rigoroso. E ele recebe esse título também, o primeiro depois do único. O que quer dizer esse título? O único é Jesus. E Francisco foi o primeiro e único, além de ser o único Jesus, é o primeiro e único que viveu o Evangelho na sua radicalidade, ao pé da letra. Ele foi ao pé da letra e, na sua radicalidade, viver tudo aquilo que Jesus deixou escrito no Evangelho. Ele é radical, ele não tem meio termo, por isso que ele é autêntico. E essa frase aqui que vocês estão lendo, esquecendo de mim, eu me encontro, foi uma frase que foi retirada daquela oração de São Francisco, que não é de São Francisco, né? Não foi São Francisco que escreveu aquela oração, aquela que todos nós conhecemos, onde houver ódio que eu leva o amor, essa oração não é de São Francisco. Essa oração foi feita no período da Primeira Guerra Mundial por um padre de uma igreja pequena da França, que escreveu essa oração, e essa oração uma outra pessoa viu no banco da igreja, gostou, levou para outro lugar da França, imprimiu essa oração, espalhou para o mundo inteiro, e alguém olhando essa oração, quando viu essa oração, resolveu pregar aquele santinho de São Francisco do lado de trás da oração, e aí ela se tornou a oração de São Francisco. Mas São Francisco não escreveu essa oração, não é dele, não é da autoria dele. Da autoria dele é o Cântico para as Criaturas. Essa é de São Francisco, mas essa outra não. E essa frase foi retirada. Esquecendo de mim, eu me encontro. Estava lá no finalzinho da oração e ela foi retirada. Por um motivo ou outro, na hora de imprimir ou qualquer coisa assim, como sempre acontece, né? Alguma coisa sai, outra coisa entra e a gente vai passando para frente a mensagem. Francisco, né, ele não era padre. Depois vocês vão ver, não era padre, não era rei, não era frei, não era nada. Nunca foi, né? Mas ele deixa alguns escritos, que está num livro que eu coloquei ali na frente, chama Os Escritos de Francisco, que é publicado pela editora Vozes.
que fala bastante coisas, Francisco, uma boa parte dessa explanação de hoje é tirada desse livro. E uma das coisas que ele deixa escrito é: depois que o Senhor me deu o cuidado dos irmãos, né, ninguém me ensinou o que eu devia fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Assim escreve Francisco no seu testamento. Francisco deixa um testamento de tudo aquilo que ele vivenciou. É uma experiência de vida que está ali. Ele coloca escrito, ele não escreve, quem escreve é o amigo melhor dele, chamado Leone, e ele vai falando, e o Leone foi registrando tudo isso que o Francisco falava. Então, tudo que é registrado por esse amigo, que realmente é o único amigo que o Francisco tem e que ele confiava. Francisco também é obrigado a escrever regras, né? Porque como ele tinha uma vida autêntica e ela dele, do jeito, da maneira como ele queria viver, isso estava incomodando a igreja. A igreja precisava que ele escrevesse regras, e ele não queria escrever essas regras, porque as regras que ele tinha era viver o evangelho na sua radicalidade, né? Ao pé da letra. E as pessoas que seguiram ele, muitos seguiram Francisco, não queriam essa radicalidade. Quem optou pela radicalidade de seguir o evangelho foi aquele grupo menor, em torno de 12, 15 pessoas, que eram os amigos dele de juventude, que decidiram seguir da sua maneira da radicalidade, mas o resto não. Mas Francisco tinha que escrever essa regra para poder formar uma ordem, para poder institucionalizar a coisa. Mas ele não escreve. Quem escreve, de novo, são esses amigos e que apresentam isso para o Papa e o Papa torna isso uma ordem. Mas não é da vontade de Francisco, tanto que ele nunca viveu dentro de uma ordem e nem criou uma ordem. Criaram por ele. A regra e a vida dos irmãos menores, os irmãos menores são os franciscanos, é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência sem próprio e em castidade. Sem próprio quer dizer sem nenhuma propriedade, absolutamente nada. O que ele tinha de propriedade era um manto que ele usava sobre o corpo, que quando alguém pedia, ele dava. Então, ele não tinha realmente, ele viveu a vida nessa pobreza, mas a pobreza de Francisco é diferente da pobreza dos outros. Tudo bem? Francisco tinha o hábito da pregação itinerante, né? Ele andava de um lugar para o outro, com sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, né? Imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação. Francisco era de uma família abastada, rica, um comerciante, né? Um dos grandes comerciantes da cidade de Assis, na Perugia, rico, extremamente rico. Ele tinha sonhos, ele tinha vontade na sua juventude, tinha uma juventude mundana, vivia em festa, vivia para lá e para cá com os amigos, gastando dinheiro a rodo, comendo do bom e do melhor, né, pagando banquetes para todo mundo, mas ele tinha uma coisa boa, ele era caridoso, ele era generoso. Então, quando ele passava pela rua, se ele via alguém pedindo dinheiro, ele dava. Ele não dava, ele dava, ele era generoso, ele não se negava a fazer, a ajudar os outros. Mas ele tinha essa vida irresponsável, como foi Santo Agostinho. O nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone, né? Depois que ele segue
e se converte ao Evangelho, ele toma o nome de Francisco, depois que ele abandona a família. Ele não foi um frade católico da Itália, ele não foi nada. Ele teve que depois fazer, de se tornar, não que ele quisesse, mas deram o título para ele de diácono, para que ele pudesse pregar o Evangelho de Jesus. Senão ele não poderia, porque a instituição católica exigia isso. E ele teve que fazer, ele recebeu, mas nunca foi, nunca quis, nunca pertenceu a nenhuma instituição, embora fosse católico de nascimento, porque naquela época a Itália sempre foi católica, né? Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para a vida religiosa de completa pobreza, fundando, ele não funda a ordem, e os outros, aqueles que queriam um comportamento mais light, né, não tão radical como o Francisco tinha, é que fundaram essa ordem, a ordem dos franciscanos que existe até hoje, né? Uma ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, né? Como Francisco opta pela pobreza e ele não tem nada, ele vai ter que mendigar, ele vai ter que pedir, né? No entanto, o evangelho de Francisco, para ele, é mais a palavra feito carne. Ele tem que vivenciar aquilo que está escrito no evangelho, como Jesus colocou, como os evangelistas escreveram, certo? Então, ele vai ler os evangelhos e ele vai ver no evangelho a pessoa de Jesus. Ele coloca, ele vê, ele percebe, ele sente, né? Então, antes de ser uma regra moral a observar, é vida, é presença mobilizadora, é caminho de identificação, é trilhar apaixonadamente esse evangelho. Ele se apaixona pelos ensinamentos de Jesus e pela figura de Jesus. Ele tem verdadeira adoração por Jesus. E ele quer se identificar com Jesus. E nós temos até que fazer uma observação ou uma reflexão aqui, porque Francisco viveu o evangelho radicalmente, ao pé da letra. Mas Jesus viveu o evangelho ao pé da letra, mas não na pobreza absoluta. Ele viveu no ensinamento e na moral. Francisco optou pela pobreza, porque Jesus cita a pobreza no evangelho, ou pelo menos no evangelho diz dessa pobreza que a gente vai ver mais para frente. A vocação nele contida antes de ser forma de vida é enamoramento, apaixonamento por Jesus. Ele realmente se apaixona por aquela figura que para ele vai passar a ser um modelo ao qual ele quer realmente se identificar, vivenciar aquilo que Jesus coloca nos evangelhos. E aí tem, né? A pergunta que se faz é a opção que Francisco fez de vida há 800 anos atrás é válida para hoje? E como que a gente se adapta a essa opção? Se nós pensarmos em Francisco vivendo e pregando a harmonia, pregando a paz, pregando a simplicidade, pregando o afastamento material, é possível viver essa, essa escolha que ele fez hoje? Talvez não radicalmente, porque radicalmente, realmente, só Francisco conseguiu, e aquela meia dúzia de amigos que ele tinha, inclusive a Clara, né? Mas é uma coisa para se pensar, como é que a gente poderia viver isso que Francisco viveu nos dias de hoje? Esse encontro pessoal com Jesus, né? Tudo vai começar no quê? Nesse encontro que ele tem. É um encontro pessoal. Por quê? Porque ele ouve a voz de Jesus. Jesus se comunica com ele, como Jesus se comunicou com Paulo, como se comunicou com Agostinho, principalmente Paulo de Tarso, né?
Não é um instrumento, mas é uma relação pessoal. Ele tinha uma relação pessoal com Jesus, no sentido de identificar-se com os ensinamentos. Então, primeiro que tudo está o enamoramento. Por isso que a gente tem que entender esse enamoramento de Francisco. Esse enamoramento pelos ensinamentos de Jesus e pela pessoa de Jesus. O próprio segmento não é uma função, mas dinamismo de amor, configurar-se com Jesus. Não por interesse, mas por amor, para ser parecido com o amado. Ele queria se identificar com o Evangelho, vivenciar o Evangelho ao pé da letra. Não era um mero, um fruto. Francisco tem. O tempo todo que ele está fazendo tudo isso, ele também tem imensas dúvidas. Ele tem momentos de reflexões que ele realmente sofre, porque ele não sabe, depois de um bom tempo, ele fica na dúvida se o que ele está fazendo é o certo ou se ele deveria estar fazendo daquela forma ou de outra forma. Mas no final da vida dele, ele chega à conclusão que ele fez certo, que ele fez o que ele deveria ter feito. Mesmo que não houvesse mundo nenhum a converter ou santificar, o franciscano seria sempre apóstolo, porque a boca fala o que vai no coração. Francisco sempre falava ou se pronunciava daquilo que ele sentia, se identificando com o próprio Jesus, tentando reproduzir aquilo que Jesus falava nas ações e na palavra. Ele tem um longo caminho até se converter, sair da vida mundana e se tornar Francisco de Assis. Ele tem um longo caminho de reflexões, de dúvidas, de escolhas, né? E ele tem sonhos. O Francisco tem sonhos, como Descartes teve sonhos. Francisco tem sonhos. E ele tem dois sonhos principais, né? Os sonhos de Francisco, o primeiro sonho que ele tem, por ele ser um jovem rico e estava buscando a glória, e queria ser uma pessoa famosa, buscava fama naquela época, quando ele estava tendo uma vida mais mundana, ele buscava a fama, ele queria ser herói, certo? Então, o primeiro sonho que ele tem é um sonho de glória militar. Lembrando que naquela época nós estávamos no meio das cruzadas, no meio das guerras pequenas ali da Itália. A Itália não era um país ainda, ele era cheio de províncias, uma lutando com a outra. Ele está no meio de guerras, de complicações, né? E ele tem esse sonho, ele quer ser um herói, ele quer ter fama, né? Cavalaria, riqueza, para uma busca espiritual radical. Então, ele tem esse primeiro sonho dele, que é busca de glória através da fama de ser herói, mas depois ele vai ter o segundo sonho, que vai contradizer o primeiro. Ele é visionário, ele é guiado por vozes divinas a restaurar a igreja, a viver o evangelho. Isso faz parte de uma outra mensagem que ele recebe. Então, ele tem uma vida mundana, um espírito quieto, mas ele tem um coração generoso. Ele procura a glória através da guerra. Ele é católico. Vai para a guerra. Ele é preso, fica um ano na prisão, em Perugia, se eu não me engano. Durante esse ano na prisão, ele vai ficar doente. É onde começa o problema que vai se agravar com o tempo, tanto da vista quanto do estômago. Né? E é nessa prisão que ele começa a ter contato com o Evangelho, porque ele acha um livro, alguma coisa, onde tem as palavras do Cristo. E ele começa a ler aquilo e ali ele já começa a fazer as suas reflexões, né? É o início da mudança dele. É o início das reflexões. Mas ainda ele reluta. Ele não abandona o seu sonho de ser herói e nem a sua vida mundana. Porque quando ele é tirado da prisão. Aliás, ele sai da prisão por influência da família dele, né, que paga lá uma fiança e tira ele da prisão e ele volta para Assis.
Mas quando ele volta para Assis, essa parte que ele refletiu na prisão fica de lado, porque ele encontra os amigos e começa a viver de novo aquela vida de alegria, de festa, de banquete, etc. Então, o primeiro sonho chama o sonho das armas resplandecentes, o castelo magnífico e a donzela. É isso que ele procura quando ele é jovem, vivendo a vida de praticamente um príncipe, né? O segundo sonho é o senhor ou o servo, né? E aí ele está também passeando, né, lá no seu cavalo, andando lá pelas redondezas, e ele, de repente, ele fica estático e ele ouve essa voz. E essa voz, segundo consta, é a voz de Jesus. E Jesus vai perguntar para ele: quem pode ser melhor para ti, o senhor ou o servo? E ele responde: o senhor. Então, por que deixas o senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Quer dizer, por que que você procura a fama, a riqueza, as armas, a alegria, a vida mundana? E aí Francisco vai falar: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus fala: volta para a tua terra, disse e será dito o que haverás de fazer, pois deves entender de outro jeito a visão que tivestes, né? Procura a glória, mas não na matéria. Procura a glória do Espírito. E aí, o Evangelho, né? Não podeis servir a Deus e a mamão. E aí, o Senhor ou o servo, né? Não se dá para servir, não dá para a gente ser, ao mesmo tempo, servir a Deus e a mamão. Como Francisco já começava nas suas reflexões a ter uma tendência a seguir o outro caminho, ele fica relutando e oscilando entre um lado e outro. É por isso que ele tem essa conversa com Jesus. E aí, no Evangelho, a gente sabe, ou a gente serve a Mamon, ou serve a Deus. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Ou você vai gostar de um e odiar o outro, ou vice-versa, né? E aí, Jesus está colocando para ele: o que que é mais importante, o Senhor ou o servo? O espírito ou a matéria? Ninguém pode servir os dois senhores, porque odiará um ou amará o outro. E aí ele começa de novo a refletir sobre essa conversa que ele tem com Jesus. E aí, se a gente for olhar na conversão de Paulo, né, na conversão de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, praticamente existe uma mesma conversa, né? Porque Saulo vai perguntar: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Lutar contra, dar murro e ponto de faca no popular, né? E aí Paulo pergunta: que queres que eu faça? A mesma pergunta que Francisco fez, lembrando que Paulo é no primeiro século depois de Cristo. Francisco é de 1180, né? Quase 1000 anos depois. Mas a pergunta é a mesma e a resposta é a mesma. Levanta e entra na cidade e te será dito o que queres que convém fazer. Então, tanto a resposta como a pergunta é a mesma de Paulo para Francisco. Tudo bem? Tá dando para entender? Tá dando para seguir a história? E também nós temos a conversão de Agostinho. Agostinho tinha uma vida mundana. E ele vai realmente começar a fazer suas reflexões quando ele entra em contato com o Evangelho, né? Santo Ambrósio, ou o bispo Ambrósio, vai dar para Agostinho o Evangelho. E Agostinho começa a ler o Evangelho, começa a fazer reflexões e vai se afastando da vida mundana.
Agostinho leva, segundo a história, 14 anos ou por aí, para poder também tomar o seu rumo. Francisco não vai demorar um tempo também para fazer isso, até ele realmente decidir o que ele quer fazer, certo? E Francisco, ah, Agostinho também vai ter esse questionamento, até que ele vai começar a fazer a sua conversão e se tornar um bispo, né? Andemos honestamente como de dia, não com glutonarias nem bebedeiras, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isso está em Romanos, é de Paulo. Então, ele vai ler o Evangelho de Paulo e vai começar a se transformar, a fazer as suas reflexões e vai mudar de vida. E ainda na filosofia, e aí nós temos que entender, né, o cinismo de Diógenes de Sírope, que também opta pela pobreza, só que ele opta no sentido político-social. Francisco não tem nada de política e não tem nada de social, no sentido de que nós entendemos hoje. Ele vai optar pela pobreza simplesmente porque ele quer vivenciar o Evangelho do Cristo na sua autenticidade, na sua radicalidade, na sua simplicidade, no pé da letra. E nós temos, né? Mesmo assim, Francisco quebra paradigmas, porque ele incomoda. Ele vai começar a incomodar a igreja. Ele vai incomodar mais a sociedade ali de Assis do que a própria igreja. Porque quando ele se defronta com a igreja ou com o bispo de Assis, o bispo percebe esse enamoramento que ele tem por Jesus. E ele respeita e acolhe Francisco e vai proteger Francisco o resto da vida. A mesma coisa quando ele vai para o Papa. Ele tem que ir para o Papa, porque o Papa tem que abençoá-lo e tem que permitir que ele pregue o Evangelho do Cristo. E o Papa vai ter a mesma atitude. Então, ele não incomoda tanto nem o Papa, nem o Bispo. Ele vai incomodar a própria sociedade que está ali, que não admite que ele, sendo um rapaz rico, se torne pobre daquele jeito. E com isso ele vai aborrecer o seu pai, né? Ele tem uma existência autêntica, despojado de todo o bem material, todo, tudo, completamente tudo. E por ele ser despojado dos bens materiais, ele tem a liberdade real, né? Porque a liberdade real não está naquilo que a gente possui, mas sim na capacidade de sermos independentes das expectativas alheias de luxo. Ele não tendo nada, ele optando pela pobreza, pela aquela vida simples, ele não dependia de ninguém. Ele não era mandado por ninguém. A única regra que ele tinha que seguir, regra entre aspas, era o Evangelho de Cristo. Ninguém mais podia mandar em Francisco, faça isso ou faça aquilo. Embora muitos quisessem fazer isso, mas por ele ter essa opção de vida, ele viveu uma vida livre, ele era livre para ir e vir. Ele tinha o necessário para a sobrevivência. A única coisa que ele tinha nele era um manto que ele se cobria e uma cuia que ele pedia comida. Ele tinha que pedir comida, porque ele não podia aceitar, segundo a sua própria ideia, ele não poderia aceitar nenhum dinheiro. Ele só aceitava comida. Ele não tinha nem casa para morar. Ele morava no relento. Com isso, ele não, ele não tinha preocupações inúteis, embora ele tinha as reflexões dele. Ele enfrentou o julgamento social, né? Todo mundo fazia escárnio dele, fazia o que fizeram com os apóstolos, né? De jogar pedra, de jogar as coisas em cima dele, de dar risada, de ridicularizar, de chamá-lo de louco, né?
o louco de Assis, ou o louco de Deus. Mas Francisco não julgava ninguém. Ele nunca falava se está certo ou se está errado. Ele simplesmente ajudava. Era viver de forma simples e nessa simplicidade ele era autônomo. Ele era autêntico e autônomo. A virtude era o único bem necessário, era o que ele pregava, era a caridade, o amor, etc. A valorização da natureza e da simplicidade, da onde ele tirava a simplicidade, era da própria natureza. Quando ele conversava com os animais, ele percebia a simplicidade dos animais, a simplicidade das aves, da natureza, que não precisava de nada. Os animais, Deus criou os animais estavam lá e viviam daquilo que eles comiam, o que achavam no dia. Ninguém tinha propriedade, né? Ele tinha uma fala livre e honesta e ele valorizava aquilo que ele estava vivendo, o momento que ele vivia. Então, ao passo que o Diógenes não. Diógenes tinha o sentido do cinismo dele era ir realmente contra as convenções sociais. Mas ele tinha também o mesmo tipo de vida que tinha, só que o Diógenes não fazia caridade. Não ia cuidar dos pobres e muito menos dos leprosos. Ele, Francisco, fazia caridade, amor ao próximo e todos para Francisco eram irmãos, inclusive as pedras. As pedras também eram. E aí perguntaram, mas por quê? O que que você aprende com as pedras? O silêncio. Ele aprendia com a pedra o silêncio. A pedra não fala. Então, quando ele tinha dúvidas, o que que ele ia? Ele se enfiava dentro de uma gruta. A gruta é feita de pedra, certo? E ele buscava as pedras, porque as pedras não falam, as pedras davam para ele o silêncio. Então, com as pedras, que também seriam irmãos ou irmãs de Francisco, ensinavam para ele o silêncio. Francisco volta para Assis, ele vai para a guerra, depois ele vai para uma segunda guerra, ele opta de novo para voltar para a guerra, e aí ele abandona essa guerra no meio do caminho, simplesmente levanta, pega o cavalo e vai embora, né? De novo ele chega na cidade de Assis, encontra os amigos, começa a, a viver a vida de banquetes e festa, mas ali ele já está mudado, porque ele começa a se afastar desses amigos e começa a fazer as suas reflexões e ficar sozinho o tempo todo, uma boa parte do tempo, né? Eis que, de repente, foi visitado pelo Senhor. Enquanto ele estava com os seus amigos, de repente, ele é visitado pelo seu Senhor. Seu coração ficou repleto de tanta doçura que não podia nem falar, nem mexer, e era incapaz de sentir ou de ouvir outra coisa, a não ser aquela doçura que de tal modo o alienara do sentido carnal, que, como ele mesmo diz depois, mesmo naquele momento, se é que naquele momento fosse cortado em pedaços, não poderia mover-se daquele lugar. Então, aí é como se ele tivesse, se a gente fizer uma analogia, uma proximidade, é como Sócrates. Sócrates, de repente, ficava estático, parado, ali, se comunicando com o seu daimon. Acontece a mesma coisa com Francisco. Ele está no meio dos seus amigos e, de repente, ele fica parado, estático. Os amigos não conseguem mexer com ele. É porque ele está nesse momento de transe, que já é o momento mais próximo da sua mudança. Certo dia, Francisco está andando a cavalo, né? E ele responde, ele ouve a voz de novo. Francisco, que se quiseres conhecer a minha vontade, essa é uma parte muito bonita, muito bonita. Francisco, se quiseres conhecer a minha vontade, deverás desprezar e odiar
tudo o que carnalmente amaste e desejastes possuir. Tudo que é matéria, que para você hoje tem um valor muito grande e que você deseja. Então, se você quiser conhecer a vontade de Jesus, você tem que desprezar a matéria. Depois que começares a fazer assim, as coisas que antes te pareciam suaves e doces, a matéria, as festas e tudo mais, serão para ti insuportáveis e amargas. Mas das que te causam horror, poderás aurir uma grande doçura e e uma suavidade imensa. O que causava horror para Francisco? Embora ele ajudasse o pobre, ele tinha horror ao pobre. Ele não queria chegar perto do pobre. Ele dava o dinheiro, mas ele não chegava perto, enquanto ele estava jovem, naquela vida que ele tinha. Ele tinha nojo, essa é a palavra que eles usam, do leproso. Naquela época, a lepra era imensa. Ele não podia nem chegar perto, ele tinha desespero. Se ele visse um leproso à distância, ele desviava do caminho. E aqui nessa frase, por isso que ele fala, mas os que te causam horror, poderás aurir uma grande doçura e uma suavidade imensa. Porque ele muda, ele vai passar a viver com os leprosos e a viver com os próprios e a cuidar dos leprosos. E isso dá para ele uma satisfação imensa. Por isso que aquilo que ele tinha horror antes vai passar a ser uma felicidade imensa. Ao passo que aquilo que ele gostava antes vai dar para ele coisas, vai ser insuportável para ele. Contente com isso, confortado do Senhor, ele volta para Assis e, nessa volta para Assis, ele encontra um leproso. E o que acontece? Ele vai descer do cavalo e vai abraçar esse leproso. Como se costumara a ter muito horror aos leprosos, fez violência a si mesmo, violência. Ele se violentou, desceu do cavalo, lhe deu uma moeda e beijou-lhe as mãos. Ele se forçou por aquilo que ele tinha lido no Evangelho, por as conversas e os momentos de transe que ele tinha tido, ele se força a descer do cavalo, se aproximar do leproso. Uns falam que ele beijou a mão do leproso, outros historiadores falam que ele abraçou e beijou o rosto do leproso. Então, ele se força a essa atitude para poder começar a vivenciar o evangelho na sua autenticidade. Após ter recebido dele o beijo da paz, montou o cavalo e prosseguiu seu caminho. Desde então, começou a desprezar cada vez mais a si mesmo. Lembra naquela frase lá? Esquecendo de mim, eu me lembrei. Porque se ele se esquece de si mesmo, ele começa a dedicar ao próximo, até conseguir, pela graça de Deus, a mais perfeita vitória sobre si mesmo. E a moral estranha, né? Abandonar o pai e mãe, que está lá no Evangelho. Francisco vai fazer isso. Ele vai seguir ao pé da letra isso aí, né? Aquele que obedecido pelo meu nome, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por esperança a vida eterna. Francisco abandona a família, abandona a riqueza, abandona tudo que a vida que ele tinha antes, ele simplesmente corta radicalmente, de um momento para o outro. Embora ele estivesse se preparando para isso, né? Já tivesse no ponto para fazer isso. E como que ele faz isso? Ele vai e quando ele volta para a cidade, nessa
nessas Índias que ele vai para a guerra, não é bem assim. Tem um episódio que também acontece com ele conversando com Jesus, é que ele está passeando e ele encontra uma igreja, a igreja de São Damião, que existe até hoje, é uma igreja que ele reconstruiu sozinho com as duas mãos, né? Tudo isso que eu estou falando está em livros que eu coloquei no primeiro slide, que é do Tomás de Celano, que é o primeiro biógrafo de Francisco. Tem um livro do Spoto, que é outro pesquisador da vida de Francisco. Tem do Legoff, que é um historiador que também faz a pesquisa de Francisco. E tem esse da editora Vozes, né? Esse e vários outros, né? Que todos falam praticamente a mesma coisa, tem algumas coisas diferentes ou divergentes, como eu falei para você, uns falam que ele beijou a mão do leproso, outros falam que beijou o rosto do leproso, mas são coisas que são detalhes que não fazem muita diferença, né? E Francisco, quando ele encontra essa igreja, tem um crucifixo ou um crucifixo de Jesus lá, que existe até hoje, que foi restaurado, mas está lá no Mosteiro de Santa Clara. E ele ouve uma voz que diz para ele que ele tem que construir ou reformar a igreja de Jesus, a minha igreja, né? Jesus fala. E ele entende isso de novo, literalmente. Ele acha porque a igreja está destruída. A igreja está destruída. Então ele vai. Como é que ele tem que fazer para construir essa igreja? Ele tem que ter dinheiro. O que que ele faz? Ele vai lá na loja do pai dele, pega um monte de tecido bonito, do mais caro possível, vai para a cidade vizinha, onde o pai dele fazia as vendas e as compras, e vende tudo por um preço mais barato, vende inclusive o próprio cavalo, e pega todo esse dinheiro e vai lá e dá para o pároco que tomava conta daquela igreja totalmente destruída. Mas o pároco não aceita o dinheiro. O dinheiro fica parado lá na igreja e ninguém mexe no dinheiro. E aí o pai dele ficou muito bravo, vai ficar muito nervoso, muito bravo, e aí o Francisco volta para explicar a situação, e a situação é essa, onde ele realmente rompe com a família. E aí as palavras dele é: Senhor, quero devolver-lhe não somente o dinheiro que lhe pertence, mas também as roupas. Todo mundo conhece essa cena de Francisco, dos filmes e dos livros, onde ele fica nu perante todo mundo, porque o pai dele vai dizer que a roupa que ele está no corpo pertence ao pai, o pai que deu para ele, toda a comida, a educação, onde ele mora, etc. e tal. O pai cobra dele tudo isso. E aí ele pega, dá o dinheiro que ele tem na mão, retira, fica nu, em frente a todo mundo dá risada, faz escárnio, etc. e tal. E aí ele tem a fala dele. Isso na frente do quê? Na frente do bispo, que é esse bispo depois que vai apoiar o Francisco até o fim da vida. Né? E ele vai dizer na frente de todo mundo: ouçam todos e entendam. Até agora, chamei de pai Pedro Bernardone, que era o pai dele. Mas, como me propus a servir a Deus, devolvo-lhe o dinheiro que tanto o vem irritando, bem como todas as roupas que dele recebi. Pois de agora em diante quero dizer, Pai nosso que estais nos céus, e não Pai Pedro Bernardone. Nesse momento, ele fala para o pai que ele não, que o pai dele, biológico, não é mais o pai dele. O pai dele agora é Deus, é Jesus. Jesus é o irmão, pai é Deus. E aí ele rompe e vai embora. E aí ele rompe tudo e aí ele começa realmente a viver na pobreza, etc. Essa é a igreja de São Damião, aqui está o crucifixo. Esse é o crucifixo. Esse crucifixo foi restaurado
a aparência dele é essa. Por isso que chama o chamado do crucifixo, né? Que ele vai dizer: Francisco, não vês que a minha casa se destrói? Vai, pois, e restaura para mim. De novo, ele entende a mensagem ao pé da letra, porque restaurar a igreja não é restaurar ela fisicamente, mas ele toma para si a tarefa de restaurar as igrejas que ele encontra pelo caminho fisicamente e continua vivendo a vida dele, pregando o amor, pregando a caridade, a simplicidade e na extrema pobreza. E a resposta é ele: de boa vontade eu farei, Senhor. Né? Não é uma cruz da dor, essa cruz que Francisco conversa, se prostra diante dela, né? Mas é uma vitória pascal. Cristo não está derrotado, mas glorificado. E é diante dessa imagem que a vida de Francisco mudaria para sempre. É nessa conversa que a vida de Francisco muda. Porque é nessa ida de vender esses tecidos e angariar esse dinheiro para poder reconstruir essa igreja que o pai dele fica muito bravo e aí ele abandona a família para seguir o seu caminho, o caminho de viver o evangelho ao pé da letra, da sua radicalidade, né? Quem tem um papel muito importante na vida dele é a própria mãe. Tanto quanto Agostinho tem a sua própria mãe como um papel importante também na vida. Por quê? Porque a mãe de Francisco é aquela que aconchega o Francisco, que entende o Francisco, que apoia o Francisco e que fala para o Francisco: vai e segue o seu caminho, embora ela ficasse triste pela escolha que Francisco tinha feito, por ver que Francisco agora não tinha casa, não morava em lugar nenhum, ele morava naquela igreja destruída. Ele morava ao relento, ele morava junto com os leprosos e ele morava junto com os pobres. E ele pedia, mendigava pela rua. O pai dele não se conformava com isso, ficava muito bravo, mas a mãe entendia. E a mãe ajudava ele. Quando ele era jovem, ele dava comida para os pobres e a mãe apoiava isso. Às vezes ela não entendia muito bem, mas ela continuava, ela apoiava, né? E nessa regra, onde o Francisco escreve quase no final da vida, Francisco não, o Leone que escreve, ele vai falar cada um, e esse é o papel importante da mãe, porque Francisco vai fazer um raciocínio, uma forma de dizer que a natureza é mãe, Deus é mãe. Deus, para ele, não é pai, é mãe, porque Deus aconchega. Deus está presente, Deus te carrega no colo. Então, quem é que carrega no colo? É a mãe. Quem é que aconchega? É a mãe. Quem é que está no lugar lá quando você está doente? Do seu lado é a mãe. A mãe é que entende. Então, ele vai entender a natureza como mãe. E por isso que ele vai falar: cada um cuide e ame o seu irmão como uma mãe ama e cuida do seu filho. Se uma mãe ama e cuida do filho de seu ventre, com quanto mais razão devem os nascidos de um amor materno cuidar uns dos outros. Ele vai dar o papel da mãe para a natureza. Ele vai se comportar como uma mãe perante os outros. Ele vai abraçar, ele vai aconchegar, ele vai ouvir, ele vai tratar os outros como se ele tivesse esse amor materno. Por quê? Porque ele teve uma mãe que o aconchegou quando ele sempre precisou. Toda a vida franciscana passa por essa escuta consciente de sermos no mundo jograis de Deus.
pela descoberta de sermos seus filhos muito amados. Daqui nasce a pobreza, a menoridade no sentido de humildade, a fraternidade, a paz, o respeito pelo outro, a liberdade e a alegria. Ele e os amigos dele, e esses amigos vão acompanhar Francisco porque observam o que Francisco faz depois que se ele desliga da família. Eles ficam curiosos e vão ver o que que o Francisco está fazendo, como é que o Francisco está vivendo. E ao observar o Francisco, eles começam também a se sentir tocados pela maneira como o Francisco está vivendo. E aí eles também abandonam, de livre e espontânea vontade, as suas famílias e vão seguir Francisco. E devagarinho eles vão fazendo tudo aquilo que o Francisco faz. Cuidam dos leprosos, cuidam dos pobres, vão morar ao relento e etc. Mas esse é um grupinho menor que vive dessa forma, na simplicidade. Depois tem os outros, que também se dizem seguidores de Francisco, mas querem uma vida mais relaxada, sem tanta radicalidade. E aí há um conflito grande. Francisco escreve as regras de acordo com aquilo que ele vive, entrega para esse grupo que está querendo segui-lo, mas não quer tanta radicalidade. O grupo queima as regras de Francisco e modifica as regras, que são as regras que existem até hoje. E aí ele vem, bem-aventurados aos pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito é o homem agradecido. Francisco agradece sempre, como Paulo agradecia. A tudo dai graças. Francisco agradece sempre. Ele não julga, ele está sempre agradecido. Ele agradece por qualquer coisa, inclusive pela vida que ele está vivendo. E não se considera construído por si mesmo, mas criado e sustentado pelo pai. E aqui deveria ser mãe-pai, né? Que diferente seria a vida humana se todos se comportassem dessa forma. Então Deus disse, e aqui essa frase de Deus é totalmente entendida, invertida pelos homens, desde o início. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa frase a gente entende, ou entendemos hoje, acredito que nós hoje não entendemos ela erradamente, mas a grande maioria dos homens entende hoje em dia. Porque o domínio sobre os animais não é o extermínio ou o mau uso, mas é pelo fato de termos a inteligência, então conseguimos pensar e deliberar, e os animais e a natureza não. E aí a humildade, né? O que que é humildade virtuosa para Descartes, né? Os mais generosos costumam ser os mais humildes. As pessoas que são mais generosas, autenticamente generosas, são as mais humildes. E a humildade virtuosa consiste apenas que a reflexão que fazemos sobre a debilidade de nossa natureza e sobre as faltas que podemos ter cometido outrora, ou somos capazes de cometer agora, que não são menores do que as que podem ser cometidas por outros. Nós não somos melhores que ninguém. Somos todos iguais perante Deus. Apenas temos compreensão diferente. É a causa de não preferirmos a ninguém. Não temos preferência. Isso é o que Francisco vive. Francisco não tem preferência. Ele não se acha melhor que os outros. Todos os outros são iguais, são irmãos. Né? Ele vive a frase amar ao próximo na sua autenticidade. Ele não tem preferência por um ou por outro. E pensarmos que os outros
tendo o seu livre-arbítrio, tanto quanto nós, também pode usá-lo bem. Todos nós somos iguais, todos nós temos livre-arbítrio, todos nós podemos usar para o bem ou para o mal. E Francisco não tem preferência, ele trata todos da mesma forma. Francisco tem as suas fraquezas, os seus momentos de desespero, de dúvida, de sofrimento, ao qual ele se retira para essa gruta e vai ficar dias ali, refletindo sobre isso, sobre a vida dele. Mas ele só vai ter certeza de que o que ele está fazendo é o que ele deveria ser feito no finalzinho da vida. O cristão deveria ser assim, né? Iluminar a vida, iluminar toda a sua volta. Vivenciar o Evangelho para que ele possa irradiar a luz do Evangelho. Francisco louva o Altíssimo especialmente pela sua bondade. Está na regra 1. É este o tema mais presente, tanto na sua oração de louvor, como no modo de ver os irmãos e a criação. Ele tem, né, uma oração de louvor, que é o Cântico da Criação. Não só faz do sumo bem o centro do seu amor e do seu prazer, como também regozija ao descobrir quanto há de bom e amável em si mesmo, em cada irmão e em cada criatura. Ele não faz diferença entre as criaturas. Todas as criaturas para ele são boas, mesmo aqueles que o ridicularizam. Ele não, ele não julga, ele não briga, ele não é violento. Ele é extremamente pacífico. Despojado do seu homem velho perante o bispo de Assis, não tarda a começar a oração de louvor. Quando o bispo fala para ele, o bispo não, o papa, fala para ele citar as regras, que regras que ele gostaria, ele não cita regra nenhuma, ele cita o evangelho. Ele cita o evangelho na parte mais bonita e simples do evangelho, que é que é de Mateus, quando Mateus fala dos lírios, né, dos lírios do campo. É o mesmo acontece quando vence a sua repugnância ao beijar o leproso. A bondade de Deus espelha-se, em primeiro lugar, no rosto do irmão, seja qual for a sua condição ou situação. Então, quando ele olha o próximo para ele é a bondade de Deus. Ele vê Jesus no próximo. Ele não faz diferença entre um e outro, entre o rico e o pobre, entre o doente e o sadio. Para ele, todos são irmãos. Então, ele aconchega a todos. E aí, no Evangelho, né, vai falar do homem velho. Né? Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Né? Então, nós temos todos que seguirmos, tentarmos, fazermos reflexão sobre Francisco, para saber até que ponto a gente pode pensar e iniciar uma mudança interna. Né? Não vai ter que ser radical, porque não dá para ser radical. É impossível a radicalidade de Francisco. Só Francisco conseguiu realmente viver na radicalidade porque ele se imbuiu disso, porque ele se enamorou de Jesus, porque ele via Jesus em tudo, em todo, na criação, na natureza, nos animais, nas pessoas, no vento, na chuva, no sol, na lua. Por isso que ele fala irmão sol, irmão lua, tem nada a ver com aquele filme lá. É o fato dele encarar a natureza como irmão, tudo era irmão, porque em tudo está a bondade divina.
Viver sem próprio, né? É uma expressão também. A pobreza franciscana. A própria pobreza franciscana nada tem de ver com miséria. Embora ele vivesse na pobreza extrema, não tem a ver com miséria ou pequenez obrigada. Ser pobre é ser agradecido. É saber que existo porque Deus me ama. Eu sou um beijo permanente de Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Francisco não encarava a pobreza como pobreza. Ele encarava aquilo como uma coisa natural, como ser agradecido a Deus pela sua bondade, por fazer com que ele enxergasse o outro como irmão, por não ter preferência, por não ter ambição no sentido material. É viver nessa dinâmica do reino, onde a felicidade não depende do ter, mas do ser. A felicidade de saber-se amado. E aí está no testamento que ele faz, antes de morrer, pouco antes de morrer. Eu trabalhava com minhas mãos e quero ainda trabalhar. E firmemente quero que os irmãos trabalhem em mistério honesto, não pela cobiça de receber o preço do trabalho, mas para dar bom exemplo e repelir a ociosidade. Francisco vai deixar um testamento onde ele vai colocar tudo aquilo que ele pensa, né? É bonito de ver. E ele trabalhava, ele estava sempre trabalhando, ou construindo uma igreja, ou curando, ajudando a dar banho nos leprosos, botando faixa no ferimento do leproso, ou tentando buscar comida para aqueles que estavam com fome. Sei lá, de uma forma ou de outra, ele estava sempre ajudando o próximo e encarando o próximo como o próprio irmão. A escolha de Francisco foi uma forma de encanto por Jesus. Francisco foi um enamorado de Jesus, um apaixonado de Jesus, tinha Jesus na boca. Não compreendemos nada do franciscanismo sem esse encanto. Uma vez enamorado, quis ser parecido com Jesus. Jesus que se fez homem, sendo homem, fez pobre. Uma vez pobre, fez-se servo. Jesus pobre no presépio, Jesus pobre em Nazaré, Jesus pobre com os pobres, Jesus pobre na cruz. O presépio, o primeiro presépio que foi feito foi por Francisco. Francisco de Assis é que dá a ideia de presépio. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Francisco não fez isso. A hora que ele decidiu cortar com o seu próprio pai e a sua família, ele foi embora e não olhou para trás. Seguiu o seu caminho. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele viveu isso aqui ao pé da letra, porque ele morou ao relento. Esse Papa Francisco que nós tivemos, que faleceu há pouco tempo, foi o primeiro a ter a coragem de usar o nome de Francisco, tanto que é Francisco I. Até então, na história do papado, ninguém escolheu o nome de Francisco. Ele escolheu o nome de Francisco, fez as mudanças que ele fez na igreja, tentou fazer, fez boas mudanças. Ele tem encíclicas maravilhosas, muito bonitas de ler. E os papas que sucedeu, que é o nosso papa hoje, se chama Leão XIV. Leão era o nome do amigo mais próximo de Francisco, que se chamava Leone.
em italiano quer dizer leão. Então, nós temos o Francisco I, e logo em seguida nós temos o Leone, que está tentando seguir as mesmas ideias de Francisco I. E aqui, embora tenha muito mais coisa para a gente falar de Francisco, eu vou encerrar a nossa reflexão hoje, para que a gente possa talvez ter alguma conversa, se for o caso. Se eu achar onde é que eu tenho aqui. Ah, tá cheio. Tudo bem? Tudo. Ótima explicação, tá? Deu para tirar algumas dúvidas que eu tinha em relação a São Francisco. Já li tantas obras dele, mas eu não sabia, não vou confesso, não sabia de alguns detalhes. Tem muita, tem muita coisa na vida de Francisco que alguns falam de uma forma, outros falam de outra, tem bastante misticismo, mas é um misticismo plausível, Sim. porque sem esse misticismo você não consegue entender a escolha de Francisco, essa pobreza radical dele. Se Mas muito você, bem dito por se você no você, início, oi? muito bem dito por você no início, quando se fala que a gente precisa ler mesmo, ler, pesquisar, né, estudar, porque as coisas surgem num tempo passado, mas chega no presente totalmente conturbada, modificada, trocada, Sim, né? Aí vai mudando o sentido das coisas. tanto que todo mundo acha que a oração de São Francisco é de Francisco, mas não é de Francisco, É, não é. um dos motivos que a doutrina é tão, como diz, podemos dizer, em excelência nesse sentido. Ela te leva a conhecer o conteúdo da verdade. Sim, a gente procura buscar através dos livros, dos estudos, das pesquisas, trazer o melhor possível, né? Sim. Fala, Arlete. Oi, boa noite a todos. Então, estudando aí a vida de Francisco, né, a gente pode fazer uma comparação com o apóstolo Paulo, né? Que Sim, Paulo também, após a aceitação do cristianismo, teve uma vida também bastante dedicada, né? Trabalhou sozinho, né? Apesar de ter sido de uma família rica, né? Pai bem comerciante, tudo, ele deixou tudo de lado, né? E sim, foi tido como louco, porque virou um tecelão, né? Que o sim, tecelão era uma segunda, vamos dizer assim, profissão, né? Que era obrigado a ter, de doutor da lei, virou tecelão e ficou lá, todo mundo chamando ele de louco, mas Paulo foi até o fim, assim, né? Viveu no relento, né? sim. Ele e o Barnabé, segundo o cristianismo na história, né? Então, você vê que quando a gente se converte, não tem retorno mais. Eu acho que aceitar Jesus é mudar mesmo, né? Mudar de vida, de pensamentos, de atitudes. É tudo isso aí que você falou mesmo, do Francisco. São espíritos que vêm se preparando aos poucos, né, para poder tomar uma decisão dessa, porque ninguém toma uma decisão dessa da noite para o dia, né? Tem que ter um preparo, né? Eu acho muito tem que ter um preparo. Você vai se preparando. Quem sabe um dia a gente consiga ser o Francisco da vida, entendeu? Acredito eu que sim. Esse é o propósito, entendeu? Esse é o Eu acho, propósito. Miriam, que esse negócio dessa pobreza, né? Isso não tem como no nosso tempo. Eu Não, acho que não tem. o único que veio dessa forma foi o próprio Francisco. Por isso É, que ele é admirado por todos, de qualquer situação. Não tem religião. Francisco não tem uma religião. sim, Ele não pertence aos católicos, entendeu? Ele pertence a todos. Aliás, é o santo mais representado na arte, é o Francisco.
E você tem de Francisco de tudo quanto é jeito. Na pintura, na escultura, na literatura. Você tem Francisco de tudo quanto é jeito. É Até o com o mais. marido aqui, ó. Eu tenho Francisco. Bom, eu já estou meio caminho andado, pelo menos o nome eu já No tenho. nome, né? O nome já está. Mas é muito linda essa história, viu? É Muito muito linda bonito. e muito para a gente seguir em frente, né? Pôr em prática realmente. Pensar, né? E não vai pôr em prática a pobreza do Francisco porque não dá. Realmente não dá, é uma coisa radical. Mas dá muita coisa, dá para a gente fazer com o desapego. O desapego é uma coisa que também muitos filósofos, ou historiadores, ou comentadores, ou biógrafos fazem a analogia com Buda. Francisco tem uma semelhança com a vida de Buda, porque o Buda sai também da riqueza do castelo, do palácio, e vai pregar e vai viver uma vida simples. Não é uma pobreza radical, talvez como a de Francisco, mas é similar, é bem similar. Fala, Daniel, seja bem-vindo. Bem, obrigado. É a primeira vez que eu estou vindo, que eu estou participando, né? Me inscrevi há pouco no curso de filosofia. Eu trabalho numa casa espírita, sou aqui de Santa Catarina, na verdade, sou de Lages, uma Oba, cidade bem fria. que bom, que Isso, isso. gostoso. Mas no verão é quente, não tem escapatória. Bate uns 30 aqui, a gente quase morre. Eu queria fazer um adendo, por incrível que pareça, eu tenho uma afinidade também tremenda com São Francisco desde muito pequeno. Também eu estudei em colégio franciscano na minha cidade e o nome do meu filho é Francisco e todos os franciscos são sempre o Chico Xavier, enfim, muitos e muitos deles, enfim, é uma infinidade de qualidades que a gente pode resumir em poucas circunstâncias pela simplicidade do Francisco. Eu não Concordo. sei se as pessoas, né? Se as pessoas aí chegaram a ler. Eu li um livro que, assim, para mim foi um dos melhores livros que eu já li, que é o Francisco de Assis, o psicografado lá de Miramês, por João Nunes Maia, do Espírito Miramês. Não sei se alguém já chegou a ler esse livro. É um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida, que eu já li. O final do livro é, assim, de correr lágrimas nos olhos pela parte psicografada, né, da história, desde o espírito de João Evangelista lá, logo após o desencarne do Cristo, que conta-se a história dele, né? E uma das coisas mais interessantes que tem no livro, toda essa história que passou ali, né, desde a parte dele como a pobreza, toda essa história tem tudo muito bem fundamentado, psicografado, né? Então tudo que tinha ali tem muita ligação, que às vezes a gente, dentro do espiritismo, a gente pode achar que tem muita, e de fato tem muito misticismo, né? E a gente acaba perdendo um pouco o foco da parte da ciência, da filosofia, mas tem algumas coisas assim que faz muito sentido, né? Como hoje eu tive uma boa reflexão sobre o tema, enfim, que me lapidou muito o que estava escrito no livro, né? E uma das partes mais lindas, assim, sem querer dar um spoiler desse livro, é a parte do desencarne de São Francisco, né? Onde ele chega lá no final da vida dele física, ele desencarna do corpo físico, ele se desaclopa, encontra com Jesus Cristo, e antes de ele voltar, de ele partir para a espiritualidade, ele volta ao seu corpo, ele abençoa o seu corpo, ele beija o seu corpo cheio de ferida, todo, todo judiado mesmo fisicamente, agradece aquele corpo físico pela oportunidade de evolução, pela oportunidade do reencarne, e ele vai e abraça o Jesus Cristo, e a primeira coisa que ele pergunta para Jesus Cristo, aonde está a mãe dele, que era Maria, né? Daí Jesus Cristo vai, segue o seu caminho, ele, em teoria ali, né, meio figurado, ele encontra Maria, né? Então, assim, para não estender muito a conversa também, deixar os outros falarem, eu tive sorte hoje de entrar pela primeira vez e ter essa aula maravilhosa com vocês aí. Acredito que vou aprender muita coisa com isso e nada é por acaso, né? Então já cheguei falando de Francisco,
conhecendo o Francisco. Eu só quero aqui agradecer mesmo de coração a oportunidade de estar aqui. Espero aí ter mais outros encontros aí. Obrigada a você, Daniel. Seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite bastante o NEF. Obrigado. Tá bom? Fala, Rogério. Boa noite, tudo bem, minha querida? Boa noite. Que ótima pesquisa, né? Você, aliás, tem uma excelente capacidade de pesquisar, trazer os fatos como eles são, de fato. E, além de tudo, né, não tem como repetir qualquer coisa, porque né, a aula é muito objetiva, prática e clara, e a experiência destes, né, que você apresentou, é uma inspiração para a humanidade, né? Lembrou, inclusive, lá do Buda e de mais personagens, ou seja, o Criador nos provê o tempo todo, né? De criaturas que nos inspirem, que nos impactem, né? Que nos levem para o caminho da evolução, né? Bem como inúmeros dos personagens da história da filosofia, já que aqui nós estamos, né? No núcleo espírita de filosofia. E aproveito, então, para te parabenizar e para falar que eu recebi, né, vamos ver se eu consigo botar aqui. Tá aqui, sei lá, tá aqui. Né, muito bem escolhido o livro presente do NEF, o Enqueire de On, né, que são lá 51 máximas anotadas, né, de sabedoria histórica do Epíteto, né? Sim. E muito bom, nossa, um presente valioso, muito valioso, e já folhei algumas coisas aqui, quero deixar o meu abraço fraterno e dizer para o nosso irmão que está chegando agora, se matriculou no primeiro ano, que não desista. Valiosas as aulas, eu sempre digo isso para os colegas do primeiro ano, até porque eu já fiz, acho que uma vez, mais 2 repetições, e possivelmente farei novamente. É uma experiência extraordinária, um horizonte, e fecho dizendo assim, através de um curso como esse que o NEF proporciona, que nós vamos avançar na pesquisa, mas pesquisa mais objetiva, mais séria, tirando esses entraves que formam, né, o pensamento comum, coletivo. Vê que diferença, né, da apresentação de quem é o Francisco contado, né? Eu vou pôr entre aspas nas redes sociais, na história geral e numa pesquisa bem feita. A filosofia permite isso, que nós pensemos e queiramos buscar. Então, minha gratidão de sempre, tá? O meu beijo no seu coração e de todos os nossos queridos irmãos. Obrigada, Rogério. Alguém mais? Todo mundo aí está imbuído de Francisco agora. Estamos todos pensando nos nossos bichinhos. Ele tratava, Francisco fazia sermão para os pássaros, para os Sim, bichos, é porque isso ele aí. achava que os bichos tinham capacidade de entender. Sim. E Então, eles têm. quando ele E estava eles andando lá, têm. né, quando ele estava andando pelos caminhos lá que ele ia peregrinando, ele parava, falava para os amigos deles, para aí, ele ia lá, reunia os pássaros, ou os bichos que estavam ali, e pregava, como se estivesse pregando para a gente. E tem passagens nesses livros da fala que ele tinha para os pássaros. E os pássaros, os bichos ficavam tudo ouvindo ele, Eu acredito nisso. entendeu? Não, é fato, É. é fato. Porque isso é repetido em vários lugares e é fato. Né? E ele pregava para os bichos. Para os bichos, para a natureza em si. Porque, como Hegel, né, a natureza é racional. Ela é capaz de entender, como nós somos capazes de entender a natureza. Né? Mas ele pregava. Por isso que ele tem o cântico à criação. Fala, Francisco. 2 coisas, rapidinho. Quando veio que ele começou a refletir, a pensar a respeito da vida dele, né? E realmente se desapegar e largar tudo e vamos lá, vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu me lembrei do jovem rico, na passagem de Jesus, a dificuldade que é isso.
né? Oh, Sim. larga tudo. Ah, é? Você já falou, então, agora você larga tudo, vende o que você tem, doa aos pobres e me siga. Puxa vida, agora que me pegou, né? Não, mas é assim mesmo, nós vamos aos poucos, nós vamos nos Sim. desapegando como se diz o OLX, né? Desapega, né? Nós vamos desapegando das coisas e vai assim mesmo, né? E, o que eu ia falar é assim, você falou agora dos pássaros, dele pregando para os pássaros, falando qualquer coisa. Eu me recordo, não sei se era a Arlete ou eu, nas primeiras aulas do expositor normal, né? Em outra casa, nem era na Seara ainda, era outra casa, era pela federação. Teve que fazer os temas e tinha que ensaiar. Às vezes não tinha ninguém lá, né? Porque ela trabalhava, muitas vezes nós não encontrávamos. E tinha a minha cachorra, que era a Natasha, né? Então era ela mesma, que eu pegava ali no quintal, sentava, e ela. Olha, eu não sei se ela entendia, mas que prestava uma atenção. Era um negócio fantástico, viu? Aí, obrigado, Natasha. Se alguém chega de repente e fala, é louco mesmo, né? Outro louco. Então, obrigada a todos, agradecendo aos nossos mentores, aos mentores do NEF, e, acima de tudo, a Jesus, que nos inspira como modelo, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Lá 625. Exatamente. Né? E que todos tenham uma boa semana e a gente se encontra na próxima semana. E todo mundo firme aí para continuar o curso, ah? Sim, e próxima semana todo mundo aqui Depois do carnaval, a gente começa sério. Tá bom? a gente já começa antes. Não, nós já Beijo. começamos, né? Então, Já começamos. beijo, gente. Boa até a noite, semana. Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau. Obrigada.